Bom, pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez na nossa roda de conversa. Microfone fechado, professor. Com mudo, Guilherme. Bom dia, pessoal. Obrigado, tá, pessoal? Estamos hoje aqui reunidos de novo numa roda de conversa acadêmica aqui do GEPESC, como costumamos fazer, recebendo o ilustre professor Walter Brath. Me sinto honrado em mediar esse nosso encontro. Obrigado pela confiança dos colegas, do professor Silvio. Né? Lembrando aos presentes que o GEPESC vem, né? O Grupo de Pesquisa Escola, Esporte e Cultura, que é liderado pelo nosso colega, o professor, o orientador, professor Silvio, né? Já vem promovendo há algum tempo essas rodas de conversa acadêmica que tem uma característica muito informal, né? de ouvir. A gente chama de roda de conversa, mas a gente ouve bastante nossos convidados. Já recebemos pessoas aqui, intelectuais da educação física, pesquisadores de renome, pessoas que têm influenciado a educação física, apresentado caminhos como Teu áudio fechou Microfone, sozinho, professor. Guilherme. Então, voltando a dizer aqui, a gente tem participado aqui a gente tem promovido essas rodas de conversa, né? Um pouco informais, porque a liberdade dos nossos convidados, como Vitor Melo, Kátia Rubio, Alcides Scaglia, né? Que a gente tem o Farinati, o Marcos Neira, pessoas que a gente tem recebido aqui e que tem contribuído muito para o desenvolvimento do nosso próprio grupo aqui, que a gente agradece a todos, e dessa vez, em particular, agradecemos ao professor Brath, né? E tem muita satisfação de recebê-lo aqui, né? Reconhecendo a importância do professor Brath no pensamento mais recente, também chamado pensamento renovador, da educação física brasileira, né? Sua influência, sua importância, que tem sido constatada aí ao longo do tempo, né? O professor Brath, né, hoje vai nos brindar aqui comentando essa publicação, a última publicação dele, o último livro dele, foi lançado lá no Combrace, e muitos de nós estivemos lá, né? Que é a educação física escolar no Brasil, o que ela vem sendo, o que ela pode ser, que são elementos de uma teoria pedagógica para a educação física, que é o título. Né? O professor Brath é da UFES, se não me engano, recentemente aposentado, mas muito ativo, né? Sempre orientando mestrado, doutorado, contribuindo muito com a educação física em áreas oficiais, né, dos Ministérios da Educação do Ministério dos Esportes, com publicação, colaboração com outros grandes autores no Brasil todo, tendo a marca importante sempre muito citada e reconhecida do livro chamado Coletivos de Autores, de Metodologia de Ensino da Educação Física, com não sei quantas edições, mas talvez perto de 20 ou mais de 20 edições, né? E uma produção riquíssima e sempre debatida. E o professor Brath é uma leitura obrigatória para quem é da educação física escolar e para quem é da educação, né? Para pedagogia, vamos chamar assim, eu acho até uma redundância, né? A pedagogia da educação física. O professor Brath também foi presidente do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte por 2 mandatos, né? Mostrando a sua liderança na área de pesquisa também. Então, quero dar as boas-vindas para o professor Brath, né? Seja bem-vindo, professor, é um prazer estar aqui, eu acho que nós vamos aproveitar muito. Mas antes da gente iniciar a nossa roda propriamente dita, né? Eu queria convidar o nosso líder do grupo de pesquisa, né? O professor Silvio Teles, para falar algumas palavras aqui. Por favor, professor Silvio. Bom, agradecer a presença de todos. Mais uma vez, temos aqui, como o Guilherme falou muito bem, uma das pessoas mais influentes no campo da educação física nos últimos anos.
Dizer que a nossa roda ela acontece mensalmente, um professor convidado por mês, e convidando aqueles que não fazem parte do grupo a estarem conosco todas as quintas-feiras, de 9h30 a 10 horas até meio-dia. Nossos encontros são públicos, e que acesse o nosso site, www.gpesc.com.br. Lá você tem acesso ao que a gente tem publicado, nossos livros, nossas palestras, nossas defesas, nossos resumos. Estamos participando de vários eventos de forma simultânea. Aprovamos agora no Combrace mais de 10 trabalhos, né, em forma de resumo de pôster ou resumo expandido. Estamos aí com orientações de pós-doc, doutorado, mestrado, graduação. Então, é uma oportunidade que a gente tem de divulgar o conhecimento e devolver à sociedade uma possibilidade de ter acesso ao conhecimento de uma universidade pública, gratuita, laica e de qualidade. Essa é a função que nós do grupo buscamos atingir, que as pessoas tenham a oportunidade de ter acesso, porque senão fica tudo dentro do muro da universidade e as pessoas não têm a oportunidade de estar agora, como, por exemplo, com o professor, né? Ter a oportunidade de ouvi-lo e ter acesso a esse conhecimento que muitas vezes não chega na ponta da lança daquele professor que está lá na rede estadual, rede municipal, está no Instituto Federal, no Pedro II. Então, o nosso grupo tem essa diversidade, professores de todas as áreas, né? FATEC, tem professores de academia, professores de esportes, professores dos mais diversos campos da educação física. Então, agradecer ao professor Bart e Guilherme. Não preciso nem apresentar você, mas tenho que apresentar, porque o professor Guilherme é de nós o conhecedor mais profundo das pedagogias da educação física, foi professor da Universidade Gama Filho, que foi aí um espaço privilegiado para esse tipo de discussão durante muitos anos. O professor Guilherme é mestre em Educação Física e Cultura pela própria universidade, professor há muitos anos no ensino superior. Então, Guilherme, boa sorte, professor, boa sorte. Pessoal, obrigado pela presença. Seu áudio está fechado, Guilherme. De novo fechado. Obrigado, professor Silvio, pelas palavras, mas nós estamos ansiosos para ouvir o professor Brat. Mas só para, vamos dizer assim, contextualizar um pouco a fala do professor Brat, ou provocar, ou usar uma questão desencadeadora, né? Eu gostaria de colocar aqui 2 pontos que me pareceram interessantes. Evidentemente, o professor Brat vai abordar livremente o seu próprio livro, né? Mas, de início, a gente pode dizer que já no prefácio e logo no primeiro capítulo, né, existe uma questão importante que é a da legitimação da educação física, né? E que o professor Brat coloca que os argumentos, as razões para a legitimação da educação física estão se esgotando, né? Ou se esgotaram, né? Diante das mudanças ocorridas nessa sociedade que a gente costuma chamar de pós-moderna ou pós-industrial ou hipermoderna, alguns termos que se usa aí. Né? Lembrando que lá, para quem não leu, né, outras obras do professor Brat e mesmo esse livro, né, que existe lá vamos dizer, uma geração, uma criação da educação física como a gente conhece hoje na sociedade moderna. Ela passa a ser uma instituição, né, uma instituição pedagógica de intervenção social para atender essas expectativas dessa sociedade moderna e que agora parece, segundo o professor Brat nos apresenta aí, que isso está se esgotando. E ele argumenta muito em relação a esse ponto e certamente vai abordar, né, isso, porque me parece que é a partir daí que ele desenvolve sua obra. Né? E ele até destaca na epígrafe do primeiro capítulo, né, um fragmento do Fernando de Azevedo, né, que diz que as mudanças da educação física devem ser compreendidas através da sociedade, das condições sociais e da cultura. Lembrando que Fernando de Azevedo, né, estamos escrevendo aí um capítulo sobre ele no grupo. Fernando de Azevedo ele inicia sua carreira
né, escrevendo sobre educação física, em 1915, e aí publica um livro importante, citado, que, inclusive, o título do livro do professor Brat faz uma referência direta a Fernando de Azevedo, no livro da educação física, né? E aí, Fernando de Azevedo também ele se torna um cientista social brasileiro, um gestor educacional, né? O professor, e ele é fruto dessa modernidade, né? O Fernando de Azevedo, higienista, eugenista e tudo mais, mas que vai lá escrever sobre educação física numa perspectiva, numa forma de legitimação. Então, professor, é muito interessante o professor Brat trazer o Fernando de Azevedo aqui para a nossa discussão aqui como um contraponto, né? Então, o professor Brat vai abordar essa questão da legitimação logo no início, né? E nós temos aí uma questão, né? Como é que seria essa compreensão? Esperamos ouvir isso. E, em segundo lugar, eu diria que não é menos importante, e aí, na minha interpretação muito pessoal aqui, eu considero de grande importância a discussão que o senhor põe, professor Brat, sobre as relações entre educação física, estética, experiência estética e educação estética. Isso é uma preocupação central desse livro, e nós temos também interesse bastante nisso. Esse livro também, eu acho que ele traz isso como a gente pode dizer, uma novidade, né? Uma novidade assim, em termos pedagógicos para a educação física. Então, professor, nós temos, sem querer pesar muito, né? Nós temos boas expectativas em relação à sua fala, e para que a gente consiga também interpretar melhor a sua leitura agora diante do autor, e também, falando agora com assistência, né, lá no final da apresentação do professor Brat, nós vamos estar aí abertos a perguntas, ao debate, à conversa, tá bom? Então, eu queria imediatamente passar a palavra para o nosso convidado, agradecendo muitíssimo a sua presença gratuita aqui, né? E desejando a todos aqui que a gente tenha uma bela manhã, uma boa manhã, uma manhã proveitosa, eu tenho certeza que será. Então, professor Brat, bom dia, bem-vindo, obrigado, e com a palavra, esteja à vontade. Então, muito obrigado, Guilherme. Grande prazer revê-lo e aos amigos. Agradecer muito o convite, o generoso convite do Silvio, né? Parabenizar aí pela gestão, pela atividade do grupo. Esses grupos são realmente muito importantes para o desenvolvimento do conhecimento no nosso campo, particularmente aqueles grupos que têm essa preocupação com a educação física enquanto uma prática pedagógica, né? Então, é uma honra poder participar. Estou muito feliz de poder conversar, é a ideia da roda de conversa, sobre questões relativas à educação física com os colegas. Como o Guilherme já adiantou, né, eu vou repassar as ideias centrais do livro que foi lido aí pelo grupo, né, tentando ressaltar aí as principais teses que venho colocando, defendendo nesse texto, né? E vou passar, obviamente, por essas duas questões que são bastante centrais, ressaltadas pelo professor Guilherme, né? Talvez, depois, no momento da conversa, que nós vamos ter uma interlocução maior com várias pessoas, a gente possa aprofundar, então, questões que eu vou abordar nesse primeiro momento, só en passant, né? Questões que eu vou só lembrar, colocar, e talvez, então, depois, no debate, na conversa, a gente possa pensar alguns e aprofundar, e assim atender a expectativa dos colegas que não foram atendidos nesse primeiro momento na minha fala, né? Então, a primeira questão que eu queria colocar diz respeito a uma posição epistemológica de fundo
e que eu coloquei a partir exatamente de um diálogo com o título do livro do Fernando Azevedo, né? Essa posição epistemológica, né, ela efetivamente se difere da posição epistemológica que está presente no título do Fernando de Azevedo, né? Ele vai dizer assim, o que a educação física foi, o que ela é e o que ela deve ser, né? E eu modifico isso para a educação física, o que ela vem sendo e o que ela pode ser, né? Isso tem a ver com um debate em torno do papel dos intelectuais e da racionalidade, né, na identificação dos rumos que nós devemos ter, né, que nós devemos tomar nas nossas ações, nas nossas práticas sociais, né? A ideia é de que os intelectuais teriam acesso a um conhecimento privilegiado, né? Essa é uma ideia muito forte na modernidade sólida, né, para usar a expressão já do Bauman, né? Os intelectuais teriam um acesso privilegiado ao conhecimento e, portanto, teriam a prerrogativa de indicar para onde nós deveríamos ir, né? O que nós deveríamos, como nós deveríamos agir, né? Isso foi sendo fortemente questionado, né? A racionalidade também como tal, particularmente a racionalidade moderna, também vem sendo questionada, né? Então, eu adoto uma postura epistemológica um pouco diferenciada, né? Eu diria assim, de uma razão mais humilde, né? Dizendo o seguinte, o que nós podemos fazer é fazer grandes traduções, fazer grandes interpretações e indicar caminhos, sem dizer que existe um caminho certo ou correto, definitivo, né? Então, essa é uma postura epistemológica que percorre o livro e que eu acho que é importante destacar, né? Por outro lado, a partir desse pano de fundo, dessa perspectiva, né, eu vou construindo o meu objeto de estudo, né? E como o professor Guilherme já ressaltou corretamente, né, o meu objeto de estudo nesse livro tem a ver com aquilo que o professor Fernando Gonzalez, no prefácio, vai chamar de um desafio. Ele identifica 3 desafios, e um deles é exatamente um desafio para a teoria pedagógica em educação física, um deles é exatamente construir um sentido para a educação física estar presente na escola, né? De forma coerente ou consentânea com o mundo contemporâneo, né? Então, esse é um grande desafio, no meu entendimento, e que eu assumo nesse livro, né, como uma tarefa para esse livro. Para isso, qual foi o procedimento? O procedimento foi exatamente reconstruir o discurso que a educação física fez ao longo dos anos, né, desde dos seus primeiras tentativas de institucionalização, né? Qual é o discurso que ela construiu exatamente para argumentar da necessidade da sua presença, da sua existência, enquanto um espaço pedagógico específico no currículo escolar, né? Então, esse é o objeto do livro, né, fundamentalmente, né? Não é um livro de história, como eu tento argumentar, né? Mas tem essa pegada também histórica, porque era absolutamente necessário. Muito bem. Como referência teórica, né, já que se propõe de alguma forma, o livro se propõe de alguma forma trabalhar com uma longa duração, né, eu trabalhei com a obra do Zygmunt Bauman, né, um sociólogo bastante conhecido atualmente no Brasil, né? E esse autor, ele é um autor que vai discutir a modernidade, né? Ele vai identificar aquilo que alguns autores vão chamar de passagem para uma sociedade pós-moderna, né? E que o Bauman também, inicialmente, na sua obra, vai adotar essa expressão, mas depois
vai afirmar uma outra leitura e vai cunhar as expressões modernidade sólida e modernidade líquida. Então, na tese do Bauman, é que nós estaríamos adentrando, né, a modernidade sólida passou por modificações que vão consolidar, vão configurar uma modernidade que ele vai chamar de líquida, né? No livro tem lá uma caracterização dessa passagem, etc., né? E que agora talvez não venha ao caso a gente retomar. Então, a ideia é a seguinte: como legitimar a educação física, né? No momento em que nós estamos nessa passagem para uma modernidade líquida. A pergunta era, será que aqueles argumentos que justificaram a educação física na modernidade sólida continuam válidos, continuam pertinentes, né? Agora, num momento em que nós estamos, né, assim, em outro mundo contemporâneo muito modificado, né, em acelerada modificação, cada vez mais acelerada modificação, essa é a questão, né? Então, para isso, né, eu vou... Quer dizer, essa é uma espécie de, como alguns colegas gostam de dizer, uma espécie de chave de leitura para o discurso legitimador, para a recuperação do discurso legitimador da educação física, né? O que é importante aqui agora também colocar, né, é que toda instituição que quer permanecer no tempo, ela vai construir uma espécie de discurso legitimador, ou, na expressão do Berger-Luckmann, né, um universo simbólico de legitimação, né? Veja só, o Guilherme já colocou, o Silvio já colocou, né? Há um forte investimento social para que a educação exista, né? Então, por exemplo, o poder público investe muito dinheiro na formação de professores de educação física, né? Na manutenção de universidades, né? No pagamento de professores, etc. A pergunta é, isso se justifica? É legítimo, né? Como é que se legitima essa prática? Então, as instituições sociais, para que permaneçam no tempo, elas acabam construindo um discurso legitimador, né? E a pergunta é, né, voltando, né, se esse universo simbólico de legitimação da educação física, construída durante a modernidade sólida, ainda satisfaz ou se para legitimar uma educação física no mundo contemporâneo, numa sociedade chamada de modernidade, num momento chamado de modernidade líquida, né? Esse conceito, modernidade sólida, modernidade líquida, esses conceitos, pós-modernidade, sociedade pós-industrial, etc., são, obviamente, conceitos disputados, controversos, etc., né? Particularmente uma leitura mais ortodoxamente marxista não gosta muito da discussão em torno dos conceitos de modernidade e pós-modernidade, né? Eu trabalho com uma perspectiva defendida não só por Bauman, mas por ele também, de que, na verdade, o conceito central do marxismo, modo de produção, não exclui o conceito de modernidade, né? A modernidade, ela deu o projeto da modernidade, acabou dando sustentação para dois modos de produção distintos, né, no mundo contemporâneo, o modo de produção capitalista e o modo de produção socialista, de maneira que o modo de produção capitalista poderia ser entendido como uma manifestação do projeto moderno, do projeto da modernidade. E é esse projeto da modernidade, chamado por Bauman de sólida, que foi fortemente questionado pelo pensamento pós-moderno, pós-estruturalista, ou pensamento pós, como se costuma dizer de maneira geral. Muito bem. Então, o universo simbólico da legitimação da educação física, ele vai
ser construído em cima de alguns conceitos-chave, né? Alguns conceitos que são básicos para esse discurso legitimador. E são exatamente esses conceitos ou esses fenômenos que eu tomo como eixos para reconstruir esse discurso legitimador e pensar como ele pode ser redescrito, esse conceito, nas condições da modernidade sólida, de maneira que ele possa ser incorporado a um universo simbólico de legitimação da educação física, né? Então, eu vou passar agora a retratar, a apresentar e discutir cada um desses 4 eixos, né? Para depois, então, a gente conversar mais especificamente sobre demandas que vocês têm. Então, a primeira referência importante do discurso legitimador da educação física, não em ordem cronológica, naquele que eu tomei aqui, aparece como primeiro, como o capítulo, um dos capítulos primeiros, né? É o eixo trabalho-lazer, né? Então, como uma grande referência macrosociológica para a educação física, né? Então, se a gente reconstruir o discurso legitimador, a gente vai ver que, inicialmente, no início do século XX, né? Final do século XIX, começo do século XX, a grande referência para justificar a presença da educação física na escola, em termos macrosociológicos, era o trabalho, né? Então, de uma certa forma, a ideia era de que a educação física ela exercitava uma ética do trabalho, né? E o trabalho era era um elemento fundamental para a estruturação das identidades, para a construção da nação, né? Então, a educação física deveria contribuir. Por isso que a ideia era de exercitar um corpo, tornar esse corpo viril, forte, né? Capaz de realizar o trabalho em prol da nação, da edificação da nação brasileira, né? Então, esse foi o discurso. Muito bem. Acontece que essa ética do trabalho ela vai perdendo, de alguma forma, a sua ressonância social, né? E torna-se, como vai dizer o Bauman, né? Mais fundamental exatamente o consumo, né? Então, o Bauman vai dizer que na modernidade líquida, a sociedade espera do cidadão o seu engajamento como consumidor, fundamentalmente, né? Não que o trabalho desapareça ou seja substituído pelo consumo, mas a ênfase agora se dá exatamente no consumo, né? Com isso, vamos dizer assim, também há um deslocamento, né, do trabalho para o lazer, né? Então, nas condições da modernidade líquida, né, a gente tem que pensar o que a educação física poderia fazer, menos no sentido de preparar para o trabalho e muito mais de preparar de forma crítica, para o lazer, para o consumo, né? No consumo, nesse caso, para a prática, para as múltiplas práticas corporais que a própria produção cultural vai fazer emergir nos últimos anos, né? Então, a tese é fundamentalmente essa, né? Quer dizer, se no primeiro momento o trabalho era a grande referência, agora passa a ser o lazer, né? As práticas corporais no tempo livre, né? No tempo de lazer, né? E isso também, levando em consideração que há uma pluralização de sentido dessas práticas, né? E há um crescimento muito grande, né? Uma diversificação muito grande dessas práticas, né? É interessante pensar isso porque é muito conhecido o fato de que a educação física escolar sempre trabalhou basicamente em cima do esporte e em cima de 4 modalidades esportivas, né? E se você olhar hoje para o universo da cultura corporal de movimento, você vai dizer, não é possível, né? Se a educação física tem o papel de alguma forma, preparar para esse mundo, né? Para esse mundo, para esse universo das práticas corporais,
ela não pode tematizar apenas essas 4 modalidades esportivas. Né? Muito bem. Um outro eixo, né? Na verdade, aí é um caso muito específico, né? É o fenômeno esportivo, né? A gente conhece a história do engajamento do fenômeno esportivo na educação física, né? Ele foi, no começo do século XX, nós tínhamos como meio da educação física, e até meio como quase que sinônimo de educação física, a ginástica, as diferentes formas de ginástica, né? E à medida que o fenômeno esportivo vai crescendo em importância social e política, ele vai fazendo pressão para ser assumido pela educação física como o meio, como forma de educação física, né? E isso vai acontecer ao longo do século XX para chegar nas décadas de 60 e 70 como o conteúdo praticamente único ou hegemônico da educação física escolar, né? Só que o esporte também vai passar por mudanças, né? Por alterações ao longo desse tempo, né? Ele, por um lado, né? Inicialmente, sempre foi incorporado pela educação física a partir do discurso da educação e da saúde, só que pelo menos uma manifestação do esporte, que é a manifestação hegemônica, se afasta desses 2 elementos, né? Dessas 2 referências, que são a educação e a saúde, né? Então, nós passamos de um esporte chamado, por Lipovetsky, de esporte virtuoso, né? Para um esporte mercantilizado, né? Que, em termos da sua gramática moral, né? Pouco tem a ver com educação e com saúde, né? O esporte de alto rendimento, como nós sabemos hoje, na verdade, um grande problema de saúde, né? Não um elemento de promoção da saúde. Muito bem. Então, nós também temos que refletir, né? Vinculando agora aí ao primeiro eixo, né? Pensar que manifestação do esporte que nós vamos privilegiar no campo da educação física, de como ele pode ser incorporado à ideia de fazer com que as pessoas se apropriem desse universo da cultura corporal de movimento para realizar essas práticas ao longo da sua vida, né? Eu diria que, basicamente, aí, a referência precisa ser esse esporte praticado pelo chamado cidadão comum, né? Aquele que confere a essa prática também múltiplos sentidos, né, e significados. Tá? Muito bem. Um outro eixo, né, e esse é super clássico na educação física, é o eixo da saúde, né? Ela sempre foi considerada uma certa referência primeira da educação física, né, do discurso legitimador. Isso basicamente porque, na verdade, né, a grande madrinha da educação física, da presença da educação física no sistema escolar, sempre foi a medicina, né? Foram os médicos que escreveram as primeiras teses sobre educação física, né? E foi basicamente a instituição médica que acabou justificando, né, a partir das suas análises, do seu conhecimento, a presença da educação física na escola, a partir da ideia de que havia a necessidade da exercitação física, exatamente preparação para o trabalho, para a saúde do cidadão, né? Ou seja, de que a educação física seria um espaço de práticas corporais visando a saúde. Acontece que a discussão sobre a saúde, né, vai tomar rumos em que se questiona exatamente essa vinculação, essa relação mais imediata entre a atividade física e saúde, né? Os conceitos de saúde vão se alterando, né? A própria medicina vai, no seu bojo, vão acontecer debates, etc., que vão, entre aspas, ampliando o conceito de saúde, né? De maneira que o que eu proponho no texto é de que, ao invés da educação física ser entendida como um espaço de ela imediatamente promover a saúde, né? Que ela seja um espaço
que ela entenda a saúde como uma tarefa pedagógica também, ou seja, se preocupe com a educação para a saúde, né? Não que ela deixe de promover a exercitação, a realização das práticas corporais, mas é que especificamente no que diz respeito à saúde, né, que ela pense em como a educação, eu posso educar para a saúde, né? Isso tem ressonância na medida em que nós também entendemos que o conhecimento da educação física não é só o conhecimento que se configura como prática corporal, mas também faz parte do conhecimento da educação física um conhecimento sobre essas práticas corporais, portanto, também sobre quais são as repercussões que essas práticas corporais têm sobre a saúde, entendendo a saúde não na sua dimensão estritamente física, biológica, mas sim como uma referência para o bem-estar do sujeito, para uma vida boa, vamos dizer assim, né? Bom, no capítulo tem uma discussão mais específica sobre esse conceito de saúde, etc., ou sobre os conceitos de saúde, que agora não vem muito ao caso. Mas a ideia é um pouco essa, né? De você passar de uma prática, da aula de educação física ser uma prática que promove imediatamente saúde para ser uma prática de educação para a saúde. E, na sequência, então, nós temos o capítulo... Nós temos o capítulo sobre corpo e movimento, né? Lógico, esses são dois conceitos, né? Por exemplo, o professor Kuntz entende que movimento é o conceito fundamental para a teoria pedagógica da educação física, eu também tenho esse entendimento, né? E é também o capítulo mais longo do livro, né? Porque, como já disse o Guilherme, eu acho que essa é uma discussão, não é que seja nova, né? Eu mesmo já venho falando sobre isso desde o começo da década de 90, mas para, vamos dizer, uma discussão ainda pouco disseminada no nosso campo, né? E é também, talvez, no meu entendimento, um grande desafio hoje, né? Uma teoria pedagógica da educação física é conseguir pensar como a educação física pode colaborar para a dimensão da educação que eles vão chamar de educação estética, né? Bom, aí no capítulo eu recupero, então, o entendimento de corpo, da modernidade sólida, né? Um corpo basicamente fisiológico, né? E o que vai acontecer é que mais recentemente, eu estou falando aí das últimas 5 ou 6 décadas, né? O entendimento de corpo vai sendo alterado na nossa cultura, né? A relação que nós vamos manter com o corpo vai se alterando, né? E o corpo passa de mero estatuto orgânico para um estatuto de maior protagonismo, né? Ou seja, as ciências sociais humanas, a filosofia, vão identificar na corporeidade, né, não só um agente passivo, mas um agente que participa da produção do conhecimento também, né? Então, a ideia é de que o corpo, né, longe de ser meramente um conjunto de músculos e funções, né, ele é um sujeito do conhecimento, né, para usar sujeito aí entre aspas, né, é um sujeito do conhecimento, ele participa da produção do conhecimento, né? Vários autores vão, então, trabalhar isso, né? Isso vai desembocar também, então, numa outra discussão, que é a discussão da educação estética, né? Quando o corpo é trazido, né, para a discussão, né, e conferido a ele um outro status, né, epistemológico, né, ele passa a ser também entendido, né, como um protagonista na produção do conhecimento, né, e objeto, né, foco de controle social,
E esse controle social se dá a partir da construção de uma determinada, alguns vão dizer subjetividade, outros vão dizer de uma determinada sensibilidade, né? Que faz parte que é o objeto da educação estética, né? Então, a ideia é pensar no movimento como uma experiência estética, né? De como a experiência estética participa, então, como essa experiência estética promovida nas aulas de educação física, a partir das práticas corporais, como ela participa da educação estética, ou seja, da formação dos sujeitos, né? E aí tem todo um debate de como nós poderíamos promover uma educação estética não para o controle, para a subjugação, para a dominação, e sim uma educação estética que visasse uma perspectiva eficaz, uma perspectiva de emancipação, de questionamento dos valores presentes hoje na nossa cultura, né? Então, essa é um pouco a ideia do texto, né? É claro que ainda, eu diria, isso permanece como um grande desafio, em função da dificuldade de a gente traduzir esse debate sobre a educação, as diferentes perspectivas de educação estética para a prática pedagógica. Eu acho que esse é o grande desafio, porque ao lado vamos dizer assim, do oferecimento, aprendizagem de práticas corporais e de um conhecimento sobre essas práticas corporais, existe uma dimensão da experiência que o sujeito faz no movimentar que não é captada pelo discurso, né? E que segue talvez uma outra lógica. E traduzir isso, e fazer disso, né, um elemento da prática pedagógica, permanece no meu entendimento como um grande desafio, né? Muito bem. E finalizando, então, o livro, eu apresento alguns elementos, né, da prática pedagógica de uma professora, né? Eu faço uma discussão antes disso sobre as diferentes propostas pedagógicas que foram construídas a partir da tentativa de construir um novo universo, ou baseado num novo universo simbólico da legitimação da educação física, né? E apresento, então, um trabalho muito interessante feito pela professora Alessandra, aqui em Vitória, né? De como poderia ser, então, uma prática pedagógica. Lógico que podem ser questionadas várias questões aí, mas eu fiz questão de colocar uma prática concreta para não trabalhar só com um tipo ideal, né? Dizer, olha, isso aqui também pode ser feito na escola, e esse poderia ser, vamos dizer, poderia estimular outros professores a trabalharem também nessa perspectiva. Ok? Eu vou, Guilherme, ficar por aqui nesse momento, pedindo desculpas por uma certa caoticidade na exposição, né? Uma vez que o livro é bastante extenso, não dá para entrar em muitos detalhes nesse momento, mas eu me coloco à disposição para a gente conversar especificamente sobre algum ponto que sobre os quais você tem interesse. Tá joia? Obrigado e estou à disposição. Muito bem, professor Bratti. Obrigado. Se a assistência me permitir, primeiro eu quero dizer que é aberto a fala de todo mundo, mas eu queria insistir um pouco aqui na questão da estética, que é mais ou menos, pode dizer, conclusiva aqui no trabalho do professor Bratti, né? E, em certo momento, eu acho que talvez isso sirva como uma espécie de plataforma para a gente pensar a sua proposição, a sua reflexão, né? Em certo momento
livro, o senhor menciona o Kant, né? E menciona a crítica também que se faz à razão, ao esclarecimento, né? E aí tem alguns autores que o senhor utiliza, o Berger e Luckmann, o Adorno, e que fala de razão instrumental. Então, já há algum tempo, né, já há bastante tempo, se fala dessa oposição, digamos assim, uma oposição, não sei se o termo que eu estou usando agora é correto, entre essa razão instrumental, que eu chamaria de o senso, o senso da eficiência, né, a razão instrumental como senso da eficiência, que se opõe, aparentemente se opõe, a um senso estético, né? Na medida em que o senso da eficiência, não só pela técnica, mas principalmente pela necessidade de produtividade, que a gente reconhece, por exemplo, no esporte, mas também em arte, em algum momento da arte, mas essa ideia de produtividade, de produção, né, de ser eficiente, que torna, inclusive, para alguns filósofos e pensadores da sociedade, uma sociedade também uma sociedade cansada, né? Como diz aquele filósofo mais recente, o Byung-Chul Han, coreano, né? Que fala da sociedade cansada, mas que não é também um pensamento tão original assim, né? Mas é importante citar, porque a gente está falando de uma sociedade essa que o senhor mencionou aí, de grandes mudanças, ela também ela se apresenta, ela continua com esse senso da eficiência, da velocidade e vamos dizer assim, de pouca fruição, né? Que seria o senso estético. E aí o senhor menciona o Kant, que escreve sobre isso, né? Fala sobre a moral, sobre o conhecimento e fala sobre, de certa forma, ele inaugura, né, esse pensamento. Eu acho que tem anterior a ele também outros autores e posteriores vão amadurecendo, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa, eu vou chamar aqui de polarização, mas na verdade é uma pergunta entre esse senso da eficiência, esse senso estético, onde aparentemente na educação física ela esteve sempre sujeita ao senso da eficiência por causa exatamente da modernidade e com pouco espaço, se a gente entender que a educação física é um campo de luta, como fala lá o Bourdieu, né, o campo de tensões, como fala o Godson, se não me engano, também citado pelo senhor, o pessoal que estuda currículo como campo de tensão, né, existe essa tensão, mais ou menos essa tensão, e o senso da estético ele tem sido relegado ao segundo plano, ou até mesmo, me permita essa reflexão, desqualificado quando ele toma forma do lúdico infantilizado, ou seja, a estética é permitida na educação infantil e desejada, a experiência estética, né? E à medida que o tempo passa, sobrepõe ou sobrevém o senso da eficiência, que é a razão instrumental. Se eu entender isso como uma plataforma do seu trabalho, dessa sua reflexão, eu gostaria de pedir para o senhor falar um pouco mais sobre essa relação, sabendo que o senhor é um leitor do Adorno e do Berger e Luckmann, né? Que discutem esse tipo de coisa, né? E aí, se o senhor puder falar sobre isso agora, eu agradeço. E lembrando aos colegas que, por favor, fiquem à vontade para fazer suas indagações aí, suas perguntas. Obrigado, Guilherme. Olha só, veja só, quando o entendimento de corpo que nós tivemos, que nos foi legado pelas ciências biológicas, né, através da medicina, anatomia, fisiologia, né, trabalhava com a ideia de que o corpo era algo do mundo da natureza, né, e a ciência nos permitiria compreender como ele funciona. A partir desse conhecimento, nós poderíamos intervir racionalmente, né, sobre esse corpo, melhorando-o, né, aperfeiçoando-o. Daí as técnicas, né, que a educação física vai desenvolver, exatamente com esse objetivo, de aperfeiçoar esse corpo orgânico, físico, né, prevenir doenças e assim por diante. Então,
Aí tem uma determinada educação estética, que é a estética do domínio corporal, né? Que vem perdurando. Quando o esporte é assimilado pela educação física, esse trabalho era feito pela ginástica, né? Quando a educação física assimila o esporte é assimilado também nessa perspectiva, né? Da melhoria da aptidão física, né? E o esporte hegemônico, ele vai se desenvolver numa direção em que se reforça essa ideia do domínio da natureza, né? Com o treinamento físico cada vez mais racionalizado, né? Tentando evitar o acaso, né? O controle, né? Introduz até o psicólogo para ver se controlava lá, garantia uma performance do atleta e assim por diante. Então, a educação estética presente, propiciada a partir desse entendimento da corporeidade, é uma educação estética que leva ao controle, ao domínio da natureza, né? Não há uma fruição, onde assim, aberta, né? Muito bem. Então, tem um elemento, tem uma coisa muito interessante nessa história aí, né? Quando nós fizemos a crítica na década de 80, exatamente a esse caráter do esporte, né? A esse caráter do entendimento do corpo como um organismo, etc., uma boa parte da educação física brasileira colocou como um contraponto exatamente o jogo, o lúdico, né? E isso não é por acaso, porque se a gente analisar as discussões filosóficas que vão se dar, particularmente a partir do final do século XIX, no âmbito, por exemplo, do movimento romântico, havia exatamente uma crítica à racionalidade instrumental, né? E o enaltecimento do lúdico. Então, por exemplo, o Schiller, nas suas cartas, né, sobre educação estética, vai dialogar exatamente com o Kant, né, dizendo o seguinte: olha, nós precisamos construir uma ponte entre a razão prática e a razão pura, né? E a ponte é exatamente o lúdico, o jogo, né? Então, o que nós precisamos fazer, de uma certa forma, superar essa polarização das racionalidades, né, e entender como o jogo participa, como a educação estética, nesse caso, né, ela é fundamental para a formação humana, né? Então, eu diria que, basicamente, o seguinte: o que nós temos que pensar, né, em termos de educação estética, né, é uma educação estética que não leve a um certo domínio puro e simples do corpo, no sentido de controle, etc., né? Mas que também potencialize elementos da corporeidade, né? No sentido não da reprodução das relações sociais, mas no sentido da superação deles, né? Ou seja, nós precisamos, assim como nós precisamos estabelecer uma nova relação com a natureza em termos gerais, nós temos que estabelecer uma nova relação com a natureza em nós, vamos dizer assim, né? Que se expressa na corporeidade, né? Eu, num trecho em que eu converso um pouco, discuto um pouco a teoria estética do Adorno, né? Eu vou trabalhar com a ideia de, ao invés de nós trabalharmos com a natureza, jogar contra a natureza, nós precisamos jogar com a natureza, né? Em vez de Gegenspieler, Mitspieler, né? Usando a expressão em alemão. Um pouco essa a ideia, né? Então, mas é só até aí também que eu consigo ir, vamos dizer assim, em termos de educação estética, né? Então, essas práticas corporais que enfatizam o controle do corpo, né? O controle da natureza, via conhecimentos biológicos, etc., precisa ser acompanhada de um entendimento de potencializar essa dimensão estética, essa dimensão da sensibilidade, uma nova sensibilidade, né? Por exemplo, uma sensibilidade que não é uma sensibilidade de domínio da natureza, sim de potencialização da natureza, de potencializar
ou, usando uma expressão de um outro teórico do corpo, abrir o corpo, né? Não dominá-lo, né? Um pouco essa é a ideia. Muito bem, obrigado, professor. Alguém quer fazer alguma indagação? Oi, professor, aproveitar aqui a oportunidade. Vendo essa transição que se deu principalmente pós anos 80, né, e culminando agora com esse seu último livro, o que você considera que mudou em termos de percepção do campo da educação física, dentre as propostas que foram feitas lá nos anos 90, e como essas propostas chegaram aqui e como elas hoje se inserem no livro que a gente está aqui agora na nossa roda discutindo. Quais seriam as interlocuções daquele período que hoje chegam no campo e que podem ser sentidas na prática docente e na sua própria escrita nesse último livro? Visto que a gente sempre se pergunta como é que foi a absorção em termos práticos das propostas da metodologia do ensino da educação física. Sob a perspectiva teórica, é indiscutível e a gente assimilou isso perfeitamente, né? A gente tem alguns estudos que já apontam que as pessoas dizem que assimilaram todas ou muitas das propostas lá atrás, mas que têm dificuldade dessa aplicabilidade, talvez por conta das próprias percepções de mundo que se alteram de forma tão rápida que as pessoas não conseguem aplicar porque estão sempre em um processo contínuo de transformação. Então, a partir dessa visão de transição desse período, como é que você vê essa interlocução do ontem e do que a escola pode ser hoje? É muito interessante, Silvio. Esse é um tema muito caro, né? Muito importante, né? Bom, primeiro dizer o seguinte, que o que está condensado no livro, de alguma forma, é resultado exatamente desse processo de debate que nós viemos fazendo aí, pelo menos desde os anos 80, né? Eu lembro aí dos autores da década, chamada autores da década de 80, né? Vamos dizer assim, Lino, Medina, Carmen, esse pessoal todo, né? E que a primeira tentativa de traduzir para uma orientação para a prática pedagógica, sem dúvida, acho que foi, dentro de uma perspectiva crítica, foi o livro do Coletivo de Autores, né? Uma primeira tentativa, né? Ele desencadeou um debate, etc., sobre... Não é que ele desencadeou o debate, mas ali, vamos dizer assim, foi feita uma tentativa de mostrar, olha, é possível não só um discurso crítico sobre a educação física tradicional, mas é possível também uma nova prática. Então, ele tentou dar alguns elementos, de forma muito incipiente ainda, obviamente, né? Mas estava lá, um primeiro esforço, né, de um grupo para sugerir isso, né? Muito bem, como você colocou, esse debate ele ganhou proporções que, pelo menos, eu não acreditava que tomaria, né? Eu sempre entendi que nós seríamos sempre um grupo muito marginal dentro do campo da educação física. Isso, para minha surpresa, acredito que para a surpresa de alguns colegas da década de 80, foi desmentido, no sentido de que se ampliou o debate. E eu diria o seguinte, para a nossa surpresa, a perspectiva que nós estávamos propondo, né, não de forma absolutamente coerente, etc., mas começa a aparecer em documentos oficiais que sugerem como a educação física deveria ser na escola, né? Então, nos parâmetros curriculares nacionais do final da década de 90 vão aparecer, e agora, mais recentemente, também na base nacional comum curricular. E nos diferentes estados e municípios também, nas diretrizes que eles construíam, etc. Então, o debate se ampliou muito e, como você colocou, Silvio, no plano do debate acadêmico, no plano das ideias, dos documentos,
você teve uma mudança bastante grande. Quer dizer, a gente poderia dizer que houve uma mudança paradigmática aí. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é quando a gente olha lá para o chão da escola, né? Aí a gente não vai, infelizmente, ver refletida essa, não sei se já é hegemonia, mas essa presença forte da pedagogia, das pedagogias críticas da educação física lá na ação, né? Na prática, né? Bom, e a pergunta que fica é assim, bom, o que deu errado? Por que isso não aparece lá na prática? Por que a prática resiste tanto à mudança, né? Essa pergunta, por que pareça, serviu de base para um grande projeto de pesquisa que foi desenvolvido por vários grupos de investigação. A gente construiu uma espécie de rede de investigação, né? Com grupos, inclusive, da Argentina e do Uruguai, né? Chamado Rede de Educação Física, REIPEF, Rede de Investigação Pedagógica em Educação Física Escolar, e que se colocou exatamente essa pergunta. Por que não ocorre a mudança? Onde está a dificuldade para que essa prática, onde estão os empecilhos para que essa prática se altere, já que você tem um discurso com um novo paradigma, né? Então, nós fizemos várias investigações, e fizemos investigações com estudos de caso, né? Fizemos aqui no Espírito Santo, um grupo da Unijuí fez lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Argentina, em Córdoba, na Argentina, em La Pampa, e várias, a partir desse mote, né? Bom, nós trabalhamos com estudos de caso. Então, estudamos professores chamados inovadores, com todos os problemas que esse conceito inovador tem, né? E trabalhamos com um conceito, com professores que nós identificamos como professores que estavam em desinvestimento pedagógico, né? Um dos diagnósticos foi o seguinte, foi que nós não tínhamos nem a prática tradicional, prática pedagógica tradicional, e nem a prática inovadora. Ou seja, nós tínhamos um hiato, na verdade. Os professores de educação física não faziam nenhuma coisa nem outra, tá? E que era muito frequente, né, a chamada não aula, ou seja, a não prática pedagógica, né, a não preocupação, não o investimento pedagógico, e sim o desinvestimento ou até o abandono pedagógico. Então, procuramos fazer estudos de caso de professores que estavam em desinvestimento pedagógico. E, a partir daí, tentar identificar quais eram as razões que dificultavam, né, a mudança da prática pedagógica, né? Um dos elementos centrais, né, dizia respeito à chamada cultura escolar. Ou seja, existe na cultura escolar um determinado entendimento de educação física que dificulta a vida dos professores que tentam inovar, né? Porque há uma legitimação da educação física no currículo escolar, no entendimento da coordenação pedagógica das escolas, do pensamento pedagógico da escola, que dificulta entender a educação física como uma prática pedagógica que tem um determinado conhecimento a ser repassado, a ser tematizado com os alunos, né? Então, o professor que se preocupa em dar a bola para os alunos, que acorda os alunos de outras salas de aula quando a diretora pede, porque vai ter reunião do corpo pedagógico, que leva os alunos para uma excursão, que faz que esse professor ele é funcional para a escola. Ele é funcional para a escola. E a escola entende que esse é o papel dele, né? Então, quando nós identificamos alguns professores inovadores, uma das coisas que eles mais colocavam era o seguinte: eu preciso todo dia lutar para ter reconhecido que a aula de educação física é uma aula importante, que ela tem um conhecimento a trabalhar, que eu não posso dispensar os alunos
simplesmente porque vai acontecer uma outra atividade, ou que vão tomar minha aula para fazer outra coisa e assim por diante. Né? Bom, identificamos também que, primeiro, o esporte, o entendimento que os professores têm de esporte, do papel educativo do esporte, era um outro fator dificultador das mudanças. Né? Há um entendimento que simplesmente deixar as crianças praticar esporte nas aulas já é o papel educativo do professor de educação física. Né? Então, por exemplo, toda a crítica que se foi feita ao esporte, né? E a forma como ele era tratado na educação física era recebido pelos professores com uma certa agressão. Né? Dizer, eu só sei fazer isso, se isso não está certo, o que eu vou fazer? Então, esse era um outro momento. Identificamos, por exemplo, que uma característica comum dos professores inovadores era o fato de que eles não estavam fortemente vinculados à cultura esportiva, eles tiveram uma formação mais ampla. Então, eram professores que circulavam pelo teatro, pela dança, ou seja, cuja formação não foi vinculada tão fortemente com o esporte. Esses professores tinham mais facilidade para fazer alterações. Bom, então, esses são... E tem vários outros, vamos dizer assim, resultados dessas nossas pesquisas. Né? Isso está divulgado, está publicado, etc. Pode ser acessado. Agora, isso, vamos dizer assim, em termos mais do cotidiano escolar, né? Mais micro, eu diria assim. Agora, existem também, né, questões mais macro que influenciam nessa dificuldade de alterar a prática pedagógica, que tem a ver com as políticas educativas, né? Tem a ver com o espaço e o entendimento que as políticas oficiais têm em relação à educação física, né? Tem a ver com as políticas docentes, né? De formação continuada, etc. Né? Então, tem uma série de fatores, mas você tem razão no sentido de que há um certo descompasso entre o avanço das discussões acadêmicas, etc., e aquilo que acontece lá na prática pedagógica nas escolas. Né? Mas eu trouxe o trabalho da Alessandra, né, para o livro, exatamente para mostrar que é possível, que existe essa possibilidade, que, obviamente, há um processo de luta para essa afirmação dessa perspectiva de educação física na escola, né? E que não existe, isso que eu acho que é importante ressaltar, não existe um caminho único para isso. Né? De, olha, essa proposta aqui é viável, essa não é, essa é certa, essa não é. Os professores vão se apropriar dessas perspectivas, dessas propostas pedagógicas de forma idiosincrática, de uma determinada forma, a partir das suas experiências, em função do seu contexto. O importante é trabalhar com a ideia de que esse professor tem que ser protagonista da sua prática. Ele não deve ser um aplicador de uma proposta pedagógica. Ele deve ser um coautor de uma proposta pedagógica que ele vai concretizar na escola. Então, nos processos de formação desses professores, particularmente na formação continuada, eu sou terminantemente contra aquelas formações em que vai lá um intelectual da universidade dizer o que os professores devem fazer. Né? Olha, eu tenho aqui a proposta do coletivo de autores, vamos aplicar lá na prática. Né? Eu acho que esse é um procedimento infrutífero e equivocado em última instância. Né? Nós precisamos partir fazer uma problematização com os professores da sua prática e fazer com que eles se apropriem dessas propostas pedagógicas de forma autoral. Né? Isso está colocado num artigo que eu tive o prazer de escrever junto com o professor Francisco Caparral, chamado O Lugar e o Tempo da Didática na Educação Física Escolar, que foi publicado acho que na revista do CBCE. Era isso, Silvio, por enquanto. Vai comentar, professor Silvio? Não, acho que eu tive acesso a essa pesquisa ali,
E a gente está vendo, aproveitando que ninguém fez uma outra pergunta, o professor com certeza... Silvio, tem várias no chat, tá? Tem várias perguntas no chat. Então, você só sucinto aqui. A gente está vendo um movimento, e o professor deve estar acompanhando, né? Só na perspectiva da réplica, que há um movimento acontecendo de forma bastante efusiva, principalmente em alguns colégios do Rio de Janeiro, com relação ao multiculturalismo, né? E porque há uma discussão de que talvez o período crítico da educação física, né, principalmente construída a partir do movimento renovador, não daria mais conta das discussões da educação física, né? E aí eu vejo um filme, novamente, porque a gente teve esse processo lá atrás da construção, eu acompanhei e continuo acompanhando, é um assunto que me interessa, aqui o professor Túlio Lutz, que fez uma dissertação de mestrado, agora está fazendo uma de doutorado próximo a isso, e muitos outros, o professor Renato Novaes, que trabalhou com a BNCC, que são professores do grupo, e que a gente está vendo novamente uma construção de um saber, né, que está buscando oferecer uma nova perspectiva de ver a educação física, né? Então, fica aqui só esse registro para depois você pensar se esse trajeto que a gente está vendo acontecer novamente vai demorar, talvez, 30, 40 anos para ele conseguir também chegar lá na prática, né? Como o próprio movimento renovador, ainda com dificuldade hoje, ainda não chegou na própria intervenção ali no chão da escola. Mas obrigado, professor. Silvio, se você me permite, queria fazer um comentário em relação a isso, porque eu acho que é bastante importante, né? Eu acho importante entender que o movimento crítico desencadeou um processo, né, que não tem volta, no sentido de que se tinha uma educação física oficial, quer dizer, né, olha, educação física é isso, por isso o título do meu livro. Educação física é assim, deve ser assim. Um dos efeitos do movimento crítico é dizer o seguinte: olha, existem outras possibilidades, né? E essas possibilidades estão em debate e em disputa. O currículo é algo disputado e vai continuar sendo, né? Então, essas perspectivas que fazem a crítica da crítica, elas são, no meu entendimento, super bem-vindas, né? O que eu tenho visto em algumas publicações é de que essa perspectiva chamada pós-crítica ou multiculturalista, muitas vezes trabalha com a ideia de que a pedagogia crítica é uma coisa monolítica e parada no tempo, estagnada, né? No meu entendimento, não é. Eu continuo me achando vinculado a uma pedagogia crítica e tentei, vamos dizer assim, ir reconstruindo, ir redescrevendo, né, os elementos que estão presentes nas discussões da década de 80 e 90. Né? Quer dizer, tem muitas das discussões, etc., que eu superei, né, que eu tenho outras posições hoje, etc., né? Então, eu acho importante, por exemplo, essa ideia, né, de que a pedagogia crítica é uma pedagogia vinculada aos princípios da modernidade sólida, no meu entendimento, não é pertinente, né? Não é pertinente, né? A teoria crítica, se você pegar, por exemplo, uma das vertentes da teoria crítica, que é a Escola de Frankfurt, eles fizeram esses questionamentos que estão presentes na teoria pós-crítica, estão presentes no multiculturalismo, já na década de 30 a 40, do século passado. Sim. Então, não é uma coisa desconhecida ou não debatida no âmbito da teoria crítica, né? Então, eu acho que é um debate importante a fazer, mas eu volto a dizer o seguinte: eu acho que nós temos hoje um campo bastante plural e essas diferentes visões são bem-vindas. Agora, olha só, isso coloca um grande desafio aos processos de formação de professores, né? Eu lembro da minha formação.
Na minha formação era assim, educação física é isso. Pronto. Eu precisava decorar uma definição de educação física e fazer o que os professores faziam nas minhas aulas práticas. Estava definido. Não existe diferentes visões de educação física, etc, etc. Hoje, nos cursos de formação, né, o que compete é dizer o seguinte, olha, a educação física foi sendo isso e hoje ela pode ser várias coisas. Né? Vamos discutir aqui o que ela pode ser, qual é o... Isso significa fazer dos professores autores de suas práticas. Né? Então, o próprio processo de formação de professores tem que ser uma formação crítica no sentido de ser reflexiva, no sentido de impor uma melhor visão. Não, o coletivo de autores é a última dica, entendeu? Se você não fizer por aqui, você está fazendo errado. Isso é um equívoco, óbvio. Equívoco óbvio. Eles precisam ter contato com essas diferentes perspectivas e ter uma formação que permita fazer com que eles analisem, né, interpretem, se apropriem dessas diferentes propostas e façam a sua opção de forma consciente e crítica. Né? Acho que esse é um desdobramento importante dessa discussão. Muito bem, eu estou vendo aqui o nosso colega professor Renato concordando muito com a sua fala, ele que que fez uma pesadíssima crítica à BNCC na sua tese de mestrado, né? De fato, ele fala muito sobre isso, ele questiona muito essa estereotipação, vamos dizer assim. Um ponto aqui também levantado, que eu acho que não é o momento da gente, é a questão da formação do professor. Né? Eu sou contemporâneo do professor Bratti, tive essa formação, mas, por sorte, junto aonde eu fiz a minha graduação e meu mestrado, era uma perspectiva crítica, mas ainda bastante esportivizada. Né? Mas vamos lá. Eu gostaria de dar espaço aqui para o pessoal que está assistindo e que está ávido para perguntar. E aí eu vou pegar uma ordem aqui que apareceu no chat. Eu não sei se o professor Bratti está com acesso ao chat, está? Estou. E aí tem aqui no chat, lá em cima, às 10h24, a professora Flávia põe uma carinha, e a carinha começa as perguntas, a primeira do Augusto. Né? E aí, se quiser seguir, ou se o colega também quiser interferir ou melhorar a interpretação da pergunta, né? Ele coloca aqui uma pergunta que fala sobre essência e aparência, se não me engano, e eu peço ao professor Bratti para ler. Tá. Então, é a pergunta do Augusto, né? A do Augusto parece que é a primeira pergunta. Tá. Então, Augusto pergunta, como a epistemologia de Bauman se posiciona mediante o caráter objetivo do conhecimento e, portanto, a distinção marxiana entre aparência e essência, sem a qual, segundo Marx, a pesquisa e a atividade científica seria dispensável. Deixa eu ler, porque são duas perguntas que ele fez, vou ler a segunda. Para ver se tem relação. Isso. Augusto, né? Ele faz duas. Vamos ver essa segunda aqui, se tem a ver com a primeira. Tendo em vista a indistinção entre aparência e essência, que marca a epistemologia pós-moderna, na leitura do professor, como essa relativização ou relativismo, subjetivismo, se relaciona ou pode relacionar-se com... O negacionismo instrumentalizado e formatado pela extrema-direita proto-fascista. Isso. E assim continua. Bom, Augusto, olha só, são questões que demandariam um debate longo. Né? Eu venho fazendo esse debate, particularmente junto com o Felipe, né? Felipe Quintão de Almeida, nós publicamos vários textos sobre essas questões, né? Eu diria o seguinte, assim, rapidamente, né? No caso do Bauman, o Bauman, num determinado momento, se filiou muito ao pensamento de Haber, mas depois se voltou muito mais para o Roth e para o Adorno. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você tem, vamos dizer assim, na discussão epistemológica, né? Uma possibilidade de pensar as correntes epistemológicas é dividi-las em
as correntes fundacionalistas e as antifundacionalistas, né? Ou seja, as fundacionalistas normalmente são ligadas, têm uma perspectiva realista, ou seja, uma perspectiva de que é possível fazer uma leitura correta, verdadeira da realidade, e os antifundacionalistas dizem que isso não é possível, ou seja, que não existe um fundamento último seguro para a produção do conhecimento dito científico, né? Esse é um tema assim muito interessante. Inclusive, eu fui desafiado para o Combrace, né, de participar de uma mesa na epistemologia em que esse tema, inclusive essa relação entre o negacionismo e a chamada pós-verdade, né, seja discutida, né? Então, veja só, eu diria que o que hoje, no âmbito da epistemologia, essa também é a posição do Bauman, no meu entendimento, dificilmente se sustenta, é a ideia de que a ideia de verdade como representação. Ou seja, de que nós, de posse de um determinado procedimento, de um método científico, seja qual for, que nós tenhamos condições de representar a realidade como ela é. Esse questionamento vai se dar basicamente no âmbito da filosofia da ciência e da filosofia de maneira geral, a partir do que se chamou de virada linguística, que tem várias matrizes, né? Tem uma matriz do Peirce, desse pessoal, como é que é? Do Rorty. Esqueci a caracterização agora, né? Tem uma matriz hermenêutica, né? Tem uma matriz construtivista, né? E essa perspectiva da virada linguística diz o seguinte: olha, no entendimento de verdade como representação, você trabalhava com a ideia de que a linguagem é um instrumento neutro nesse processo de representação da realidade, né? O que esses estudos do pragmatismo, poxa vida, né? do pragmatismo ou neopragmatismo, né? Então é uma outra vertente. E também dentro da teoria crítica, a virada linguística promovida pelo Habermas. Então, voltando, essa perspectiva, né, diz o seguinte: olha, a linguagem não é um instrumento neutro na hora de representar, de produzir conhecimento. Ela já está presente na realidade, portanto, a própria realidade já está configurada linguisticamente também. Portanto, a produção do conhecimento é sempre uma construção também, né? Bom, dessa constatação, eu diria o seguinte: isso está mais ou menos colocado no âmbito da filosofia do conhecimento, né? Só que daí se derivam duas consequências distintas. Uma que desemboca num certo relativismo e outra que ainda tenta manter a ideia de que o conceito de verdade é importante, né? Ou seja, que nós não podemos abrir mão, né, do conceito de verdade, mas é um conceito de verdade não como representação, e sim como vinculado a uma certa intersubjetividade, né? Portanto, estou colocando isso, Augusto, é uma discussão bastante técnica, mas é importante, tá? Então, veja só, o negacionismo que está colocado aí, a ideia de pós-verdade, ela foi banalizada, né? Ela não tem a ver com essa discussão epistemológica, né? Da forma como ela está circulando no ambiente das mídias, etc., né? Ela foi banalizada. Ou seja, qualquer narrativa é válida, né? Inclusive mentirosa, né? Então, a ideia de verdade na ciência não tem nada a ver com mentira, né? A possibilidade ou não da verdade tem a ver com a ideia de possibilidade de retratar a realidade como ela é ou não, mas não como mentira ou verdade, né? Então, são outros mecanismos, é outra discussão, né? Então, eu diria o seguinte, que
essa apropriação indevida que se faz do relativismo, subjetivismo dos pensamentos pós-moderno, pós-estruturalista, etc., né? Não faz jus, né? Ao que pensam esses autores. Né? É uma banalização disso. Né? É uma banalização total disso. Né? E eu acho que isso é importante colocar. Então, inclusive, colegas do pensamento crítico colocam nas costas do pensamento pós, né, a culpa para essa banalização. No meu entendimento, é absurdo isso. É absurdo isso. Né? Agora, é fundamental que a gente faça um esforço para entender claramente o que significa essa chamada virada linguística, né? E o que significa a superação desse tipo de realismo que está presente em alguns segmentos, inclusive, do pensamento crítico. Augusto, olha, é claro que isso demandaria um debate muito mais longo, né? Eu diria assim, reagindo rapidamente à tua questão, é isso que eu poderia dizer num primeiro momento. Né? Professor, queria agradecer muito, primeiro ao grupo, né, que possibilitou a gente estar aqui, socializou, né, divulgou o evento, mas também ao professor, fico extremamente contemplado pela resposta, os desdobramentos dessa virada linguística, né? E agradeço muito mesmo aí pela exposição e pela resposta. Obrigado. Acompanho o trabalho do senhor também, estou na graduação, então acredito que você já passou por a experiência, tem um tempinho atrás, né? Então, estou aí começando minha caminhada e nisso os seus referenciais aí, né? Tem sido muito importante para mim, tanto o coletivo, acho que é um momento de todos nós estamos presentes aqui, né, de fazer essa apropriação, buscar essa apropriação do coletivo e nas bases teóricas no campo da sociologia, da filosofia. Então, nesse momento que eu me encontro aí, na síncrese até, de certa forma, né, porque as coisas ficam meio confusas para a gente, mas eu estou tentando chegar nas sínteses aí e fico muito grato pelo trabalho do professor, é uma referência para mim. Obrigado. Augusto, olha só, eu queria fazer uma indicação para você. Eu acho que o professor José Crisóstomo de Souza, um filósofo da Universidade da Bahia, ele fez uma compilação do debate entre o Roth e o Habermas exatamente sobre essa questão, né? Sobre o relativismo, sobre a questão da verdade. É um excelente livro, né? Porque aí você vê posições que assumiram a virada linguística, mas que extraem consequências distintas, né, da questão. Né? No campo da educação física, infelizmente, no meu entendimento, se banalizou um pouco isso. Então, falar em virada linguística, né, é falar contra a verdade, contra a possibilidade do conhecimento, etc. Isso é uma balela. Né? Então, não entre nessa, né? Porque a questão é muito mais... o buraco é muito mais embaixo, vamos dizer, para usar uma expressão mais vulgar, né? Tá bom, Augusto? Obrigado, professor. Se puder colocar aqui o nome do professor lá da Federal da Bahia, aqui no chat. José Crisóstomo. Eu vou pedir para alguém digitar aí, por favor. José Crisóstomo de Souza. Roth e Habermas. Bem, obrigado, professor. Nós estamos com... São 11 horas e 41 minutos, então nós temos várias perguntas aqui. Algumas tem no chat? Tem no chat, tem na sequência aqui, logo a professora Flávia perguntando sobre o ensino remoto, né? E depois o professor Edson perguntando sobre qual é o lugar, né? O seu posicionamento a respeito do ensino dos gestos esportivos e técnicas na aula de educação física. Né? Se puder ler. Vamos ver. Deixa eu só lembrar, pessoal, desculpe aqui, professor, lembrar que tem aqui um formulário a ser preenchido, que está aqui em algum lugar no chat, né, para vocês clicarem aí no link e preencherem um formulário aqui sobre o nosso evento de hoje. Desculpe, professor. Não, tranquilo. Então, a Flávia pergunta, gostaria de saber como você vê hoje os desafios da educação física no ensino remoto e esse distanciamento da prática.
Bom, Flávio, olha só, eu confesso que, vamos dizer assim, não me debrucei sobre essa questão de forma mais sistemática, né? Eu tenho algumas reflexões, acabei fazendo algumas reflexões sobre isso que vão na seguinte direção. Primeiro é o seguinte, se nós pegássemos o entendimento de educação física, que estava vinculado àquela ideia de que a aula de educação física era basicamente um espaço para que as crianças se exercitassem, se movimentassem, né? Eu diria que a educação física estaria em grandes e maus lençóis durante a pandemia. Como nós, no debate, acabamos ampliando o conhecimento de que trata a educação física para também um conhecimento sobre essas práticas, eu diria que tem uma possibilidade de tentar organizar o ensino da educação física momentaneamente nesse momento, né? A partir, já que o contato direto não é possível, a partir dessa ideia do conhecimento sobre essas práticas corporais, né? É claro que isso, se a interrupção fosse de 2 meses, 3 meses, seria mais fácil. O problema é quando você tem quase 2 anos de interrupção, de impossibilidade de aulas presenciais. Aí a coisa se complica muito, né? Eu diria que aí a possibilidade que eu vejo é de tentar desenvolver com os alunos formas de trabalho, de aprendizagem que levem os próprios alunos a realizar práticas corporais nos espaços que nos quais eles têm acesso. Eu vejo que é essa a alternativa, vinculada à ideia do ensino desse conhecimento sobre essas práticas corporais, inclusive refletindo os próprios elementos da pedagogia, os próprios elementos das práticas corporais, né? A própria situação da pandemia, né? Bom, após a pandemia, eu diria o seguinte, voltamos àquelas perspectivas que nós tínhamos colocado. Obviamente que é preciso, né, a escola vai precisar fazer uma retomada, né, que envolve uma avaliação do que aconteceu, etc. Isso me parece bastante claro, né? Agora, eu queria fazer só um comentário em relação a alguns legados, para usar a expressão diferente, dessa pandemia para o pensamento da educação e para a escola de uma maneira geral, né? Eu acho que ficou muito flagrante nesse momento tanto as possibilidades, os potenciais do ensino remoto, também como as suas limitações. Então, eu acho que ficou muito claro para a escola, para os professores, não só de educação física, a importância da presença corporal dos alunos, desse contato pessoal e corporal das pessoas, desse convívio das pessoas, né? Porque havia uma tendência, né, a se pensar que tudo seria possível fazer através do ensino remoto. Eu acho que uma das lições dessa pandemia é de que, olha, esse contato, essa presença, esse contato direto, esse olho no olho, ele é imprescindível nos processos educacionais, né? O Guilherme citou esse filósofo alemão-coreano, né? Vive na Alemanha já há muito tempo, o Han. Ele deu uma entrevista no meu país em que ele mostra, né, como esses processos, né, estão levando a essa ideia de que tudo é possível pelo celular, etc., de remoto, está levando a uma série de consequências negativas para a vida das pessoas, né? E como é importante essa presença corporal, esse contato físico entre as pessoas, né? Corporal entre as pessoas, né? Eu acho que isso coloca para a educação física, né, uma perspectiva muito interessante
de fazer com que a escola, de questionar a escola, dizer o seguinte, olha, vamos sair um pouco desse conhecimento livresco, desse conteudismo, etc. Vamos pensar também, aí volta o tema, na chamada educação estética, né? Na educação da sensibilidade, né? Em outras formas de se relacionar com o mundo, de outras formas de conhecer o mundo, que é através exatamente das práticas corporais. Tá? Então, Flávio, é um pouco isso que eu poderia dizer a respeito desse tema, nesse momento. Professor Brat, o Edson ele saiu para dar aula, então ele não está na sala, e considerando o tempo, se eu puder pular e passar para a Ana Carolina, que fala sobre a hierarquização do conhecimento ou articulação vertical e horizontal de conteúdo, como se falava antigamente. Uhum. Então, diz a Ana Carolina, a sequência didática que usou como exemplo no livro da Alessandra, a meu ver, demonstra uma sistematização do conhecimento. Poderia, por favor, explicar seu posicionamento sobre isso e o que pensa sobre hierarquização do conhecimento? Primeiro, abordar tal tema no primeiro ano, outro no segundo, etc. Muito bem. Então, Ana, esse é um tema importante, né? Obrigado pela pergunta. Olha só, o que é interessante nesse trabalho, por isso que eu fiz questão de apresentar o trabalho da Alessandra no livro, né? É de que ela construiu um currículo de educação física escolar. Ela não pegou uma proposta pedagógica e implantou na escola, né? Ela foi, ao longo dos anos, construindo estratégias e construindo uma sistematização do conhecimento, né? Que eu considero fundamental, né? É preciso que... Essa é uma lacuna, era uma deficiência da educação física, né? Quando nós fizemos as pesquisas sobre o cotidiano da educação física nas escolas, o que a gente via? O professor que gostava de voleibol, dava voleibol, na quinta, na sexta, na sétima e na oitava série. A professora que gostava de dança circular, dava dança circular na primeira, na segunda, na terceira e na quarta série. Conteúdo único, sempre a mesma coisa, né? E a pergunta é assim, o que diferencia a aula de voleibol da quinta série para a sexta série? É só a maior habilidade técnica, né? Então, é fundamental que os professores consigam construir um currículo de educação física na escola, né? Em que esse conhecimento esteja sistematizado. Você usou a expressão hierarquizada, né? Talvez hierárquica dá a ideia de valores diferentes. Eu diria que é uma de continuidade, de progressão, né? De aumento de complexidade, como está colocado lá no coletivo de autores, né? A chamado currículo em espiral, né? Você pode tratar dos mesmos temas, mas numa complexidade maior, né? Então, complexidade, tanto em termos de técnicas corporais, como de conhecimento sobre essas técnicas corporais. Então, são duas formas de complexidade distintas, né? O que havia era que você tinha você tinha quase que um conhecimento único, né? Quer dizer, você tinha no currículo da educação física na escola uma certa hegemonia de 4 modalidades esportivas, né? Você tinha dificuldade de ver, de perceber outras práticas corporais que não faziam parte desse universo restrito das 4 modalidades esportivas, e tinha ainda esse fenômeno de alguém que gostava do futebol, do handebol, e que dava handebol durante os anos todos, né? Então, eu acho que é fundamental isso, né? E o trabalho da Alessandra mostra que é possível fazer. Mas veja só, ela construiu isso, estou dando ênfase nisso. Ela não pegou e aplicou alguma coisa lá, ela construiu isso ao longo dos anos. E ela vai mudando isso também. Isso não é estático, né? Na medida em que vão mudando, vão acontecendo coisas no âmbito da cultura corporal mais geral, mais ampla, ela vai assimilando isso e vai introduzindo no currículo, né? E vai continuando a estudar, isso que é importante, né? Questionando, refletindo sobre essas práticas. Olha, puxa, eu fazia assim, mas, cara, eu li um texto do professor Guilherme que diz, olha,
talvez o caminho não seja por aí. Então a formação tem que ser continuada, né? Eu diria o seguinte, que essa sistematização, Ana Carolina, é importantíssima se nós quisermos legitimar a educação física na escola a partir de outras referências. Obrigado. Muito bem, professor. Só para fazer um parêntese aqui, me lembrei com essa descrição do trabalho da Alessandra, né, que está no seu livro, me lembrei tanto do ensino aberto, né, do Rainer Hildebrandt e do Lagen, quanto do Frenet, que enfatiza a questão do registro. Né? Um dos princípios, um dos eixos da pedagogia do Frenet é o registro. E o outro é a afetividade, também destacada aqui há pouco pelo senhor, respondendo a Flávia. Eu vou pedir, então, professor Bratti, para pular aqui algumas mensagens, aqui, inclusive de agradecimento à sua presença, e responder aqui, ou comentar o que o Túlio Lutz fala, descendo aqui um pouquinho, logo após o Emerson Sancler. Eu encontrei. Diz o Túlio, posso ler? Claro, por favor. No último livro, embora eu já tenha falado um pouco em resposta a Guilherme, há um caminho em que a educação deveria também ser uma educação da sensibilidade humana, do sentir, para além da linguagem, da cultura, da razão. O fundamento é filosófico. A mimesis, o jogo e o lúdico aparecem como categorias centrais nessa perspectiva para atingir algo que possivelmente é inacessível à interpretação, à linguagem oral e escrita e a interpretação do outro. Contudo, a experiência do aluno praticante existe independentemente da ação pedagógica do professor. É produto do movimento da experiência do aluno. Talvez um dos grandes desafios seja entregar ao professor e à escola a tarefa de atingir essa dimensão e forma pedagógica, tal como o modelo da escola que temos. Se possível, queria falar isso um pouco. Esse finalzinho, acho que eu não entendi muito bem, Túlio, mas, de qualquer forma, eu diria assim, você está correto. Qual é o grande desafio, no meu entendimento? É exatamente esse. Como lidar pedagogicamente com um tipo de experiência que não é traduzível para a linguagem da palavra, que opera num outro registro, num outro tipo de registro, com uma linguagem que não é a linguagem da palavra. Né? Se é que a gente pode falar de linguagem nesse caso, né? De signos diferenciados. Então, como intervir aí pedagogicamente? Né? É difícil, por exemplo, trabalhar com a ideia de uma sistematização de uma intervenção racional sobre essa dimensão. Então, esse é um grande paradoxo que está colocado. Né? Eu diria o seguinte, nós teríamos que pensar em práticas corporais, em oferecer e estimular a realização de práticas corporais que desenvolvessem um outro tipo de sensibilidade que não é da dominação da natureza. Né? Que buscasse uma reconciliação com a natureza, né? Que respeitasse mais, vamos dizer assim, os estímulos que vêm da própria corporeidade. Né? Agora, como fazer isso? Esse é o grande pulo do gato. Né? Esse é o grande pulo do gato. Né? Somente oferecer, como o Guilherme já colocou, atividades lúdicas, etc., né? Talvez não seja bem o caso, né? Porque aí você também não vai, vamos dizer assim, polarizar a questão, né? Vamos dizer assim, se você tem, por um lado, no âmbito da intervenção pedagógica, um certo racionalismo, você não vai também ir para o outro polo e dizer o seguinte, faça aí o que vocês quiserem, o material é esse, etc., como já foi proposto, né? Então, um pouco esse é o fundamento. Eu diria o seguinte, que nós talvez tivéssemos que oferecer e oportunizar práticas, pode ser práticas de caráter esportivo mesmo, né? Mas que tivessem uma outra gramática moral e também propiciassem um outro tipo de educação estética. Agora, Túlio, como fazer isso? Rapaz,
vai precisar de muito esforço coletivo para pensar essa questão, porque é realmente uma questão complicada. Existem muitos e muitas teses hoje construídas a partir de diferentes referenciais teóricos, por exemplo, a filosofia francesa, né? Deleuze, Derrida, né? A partir da ideia do corpo sem órgãos, do Nuno Gil, etc., né? Muitas teses, etc., que mostram a necessidade de nós considerarmos essa dimensão, né, na prática pedagógica. Agora, traduzir isso para uma proposta pedagógica, uma forma de intervenção, é uma questão ainda em aberto, no meu entendimento, e é uma questão, no meu entendimento, que desafia o pensamento pedagógico na educação física brasileira, né? Desde aquele meu jargão lá, movimento pensamento, né? Ao invés de movimento e pensamento, movimento com pensamento, assim por diante. Desde lá, essa questão, no meu entendimento, é ainda uma questão que nos desafia. Agora, Túlio, talvez você pudesse esclarecer o que você quer dizer com talvez um dos grandes desafios seja entregar ao professor e à escola, a tarefa de atingir essa dimensão de forma pedagógica, tal como é o modelo da escola que temos. Eu diria assim, o modelo da escola que temos é um dificultador disso, sem dúvida, né? Sem dúvida. Quer dizer, a educação estética, no meu entendimento, é uma tarefa para a escola como um todo, né? E a educação física tem uma dimensão específica dessa educação estética. Mas a educação estética, que é uma grande ignorada pela pedagogia. Se você pega, por exemplo, a pedagogia histórico-crítica, né? Ela nem aborda isso, né? Então, tem alguns autores no âmbito da educação, né, que têm se voltado para essa discussão. Eu diria que, por exemplo, o professor Amarildo Trevisan, da Federal de Santa Maria, né, que tem um livro sobre essa questão. Uma autora que eu adoro, que eu acho super importante para isso, que é a Nádia Herman, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, que tem discussões brilhantes sobre essa questão da educação estética, né? Tem um professor de filosofia da educação da Unesp, que coincidentemente é professor de educação física, que é brilhante, que é chamado Pedro Pagni, né, que também discute essa questão, né? Então, tem várias discussões aí interessantes, mas ela ainda é, de certa forma, marginal no âmbito da pedagogia, não é uma preocupação central, né? E incorporar isso à discussão e às propostas pedagógicas me parece uma coisa bastante importante. Bem, professor, nós estamos terminando aqui pontualmente 12 horas. Eu só queria fazer um comentário factual, né? Que quem se formou há mais tempo, como nós dois, nós chegamos a estudar Travou a sua imagem? a Lei de Diretrizes e Bases antes da de 96, que é a CIB2. Aliás, foi o que despertou. Está me ouvindo ou não? Que travou a sua imagem aqui. Agora voltou. Voltou, Guilherme. Tá, eu vou ficar só no áudio aqui. Se tiver algum problema de áudio, me avisa. Então, eu estou falando aqui lá de um fato que eu acho que retrata bem essa questão da escola racional versus as experiências estéticas ou sensíveis na escola. Veja que a primeira vez que eu me dei conta dessa dificuldade foi quando, ainda estudante, eu estava estudando a 5692, a antiga LDB, e que colocava assim, à parte, o professor Bratz deve se lembrar, se colocava à parte a educação física, a educação artística e o ensino religioso, no artigo 7º. Mas o que faz, né, a experiência sensível, como a religião, a arte, a educação física, na escola racional, né? Isso tentaram garantir a educação física ali e produziram um segundo documento, o decreto sobre a educação física, enorme, inclusive, com base na aptidão física, no desempenho e tal, né? Mas colocando a educação física à parte. E é preciso que a gente assuma, desculpe falar dessa maneira, mas assim, talvez me metendo muito na sua fala,
é que a educação física, de fato, é diferente. E a questão, muitas tentativas que a gente observa no nosso meio, é de tentativa de equalização ou de busca do mesmo status pedagógico, né? E que, quando ela, na verdade, e assim como a educação artística, parece ser diferente. O seu livro, por exemplo, quando fala dessa educação da sensibilidade, da educação estética, né, permite que nós pensamos assim, que a educação física, de fato, é uma experiência diferente da experiência racional da química, por exemplo, né? Muito bem. Eu queria, diante do tempo aqui, e também não havendo mais perguntas, né, agradecer a sua presença, mas eu quero passar a palavra ao professor Silvio, né, para fazer aqui o nosso fechamento e também deixar as suas últimas observações ou falas aqui para a nossa audiência, a quem eu agradeço a presença também. Sim. Eu sei que tem a limitação do tempo e tal, mas se tiver a possibilidade, se não tiver, a gente já fica muito contemplado já, do professor Walter Bracht, né, uma vez que ele fala dessa educação estética e aí fala de uma outra gramática moral, né? E quando ele fala também da coautoria dos professores, né, de uma prática pedagógica, isso me lembrou um pouco Paulo Freire. Quem trabalha com o Bauman também, parece que é o professor Fabiano Bosch, está indo nessa direção. Se o professor Walter Bracht puder falar, assim, de repente, de sobrevoo bem rápido, sobre como ele enxerga Paulo Freire em relação à educação estética, se é um caminho possível para ele, se está dentro do horizonte dele aí de referências. Só para fechar mesmo. Eu não tenho trabalhado diretamente com o Paulo Freire, né? Mas, claro, o Paulo Freire sempre deu muita ênfase à ideia da dimensão amorosa da educação. Essa é uma coisa que está muito presente na perspectiva dele, né? E lógico que tem a ver um pouco com esse tema, né? Mas não me recordo de trabalhos ou escritos do Paulo. Paulo Freire é mais um teórico da educação de maneira geral, né? Ele não está muito focado não está muito preocupado com a questão da escola especificamente. Não é que não esteja, mas é que as reflexões sobre a educação dele têm um universo, uma amplitude maior, né? Então, eu acho que é isso. Uma das coisas que no Paulo Freire, que embora ele também não desenvolva isso de forma muito intensa, né, tem a ver com a ideia do professor, de que a educação é uma espécie de arte, não uma tecnologia, né? Então, o professor seria uma espécie de um artista, né? Então, eu acho que essa é uma dimensão que a gente, inclusive, eu orientei um trabalho de mestrado que trabalhou com a ideia, mas aí fundamentando no Gadamer, né, na ideia de um professor como um artista, né? Ou seja, o professor não é um sujeito, né, que possa simplesmente aplicar tecnologias educacionais, né? Ele tem essa dimensão do amor, da relação direta com as pessoas. Isso volta ao tema da importância da presença, né? Da corporeidade nas relações pedagógicas, né? Então, eu acho que o Paulo Freire é alguém que ressalta isso, mas eu, pessoalmente, não tenho me debruçado sobre a obra dele, não. Então, inclusive, não aparece muito como referência das minhas reflexões, não. Obrigado, Augusto. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito bem. Eu estava fazendo um registro aqui pequeno. Estava lendo aqui um livro sobre Maracanã, do historiador Luiz Antônio Simas, e tem uma passagem, se não me engano, no segundo capítulo, que é atribuída uma frase do Garrincha, né, que é: o corpo quer, o cérebro obedece, o contrário do que a racionalidade costuma dizer por aí. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nessa perspectiva, né, bastante curiosa. O corpo quer, o cérebro obedece, e só poderia vir do anjo torto mesmo.
Quero só fazer um registro aqui, eu sou botafoguense, então tenho um carinho especial por essa tradição. O professor Silvio, eu queria passar a palavra, então, para o senhor, e eu aqui agradeço imensamente ter participado e ter sido mediador dessa exposição aqui, que contribuiu bastante. Obrigado ao Silvio, a todos, e em especial ao professor. Obrigado, Guilherme. Bom, agradecer aí, batemos aí 75 presentes, uma quantidade bem razoável, né, para a quantidade de ofertas que a gente tem por aí. Tínhamos o nosso formulário para pedir para vocês preencherem, para a gente tentar melhorar sempre o nosso evento. Agradecer ao professor Brat, dizer que nosso evento é vinculado ao programa de pós-graduação em Ciência do Exercício do Esporte da UERJ, do programa de Educação Física da UFRJ, e que vale sempre reforçar que o professor veio sem nenhum tipo de prolabore. Às vezes as pessoas falam, veio exatamente pela questão da propagação do conhecimento e que aceitou prontamente o convite. Foi indicação do professor Vitor, da Universidade Federal do Amazonas, que mediou o nosso contato. Então, queria formalmente agradecer aqui a presença do professor e deixar apenas uma lembrança que vai ser enviada para ele. Eu acho que é só do nosso apreço, para que todos saibam do apreço do nosso grupo pelo professor Walter. É uma lembrança do nosso grupo de pesquisa que vai ser enviado com uma forma de agradecimento pela sua participação. Tá bom, professor? Obrigado. Valeu. Muito obrigado pela presença. Aos amigos. Gente, Não ouvi? Não, queria agradecer, dizer que foi um grande prazer, que foi muito bom. Fiquei muito contente com as questões, muito instigantes, pelas questões colocadas pelo Guilherme também, tá? Foi muito bom, aprendi bastante, espero ter contribuído com alguma coisa aí com vocês, tá bom? Ótimo, professor. Fique bem, se cuide. Precisamos Vocês muito do senhor durante muitos anos. Tá bom, abraço, grande abraço, gente. Obrigado. Até a próxima e obrigado pela presença. Valeu. Obrigado, Obrigado, professor professor. Brat. Valeu. Abraço no pessoal lá de Vitória, do Espírito Santo.